O Partido Socialista está a fazer uma iniciativa denominada Primeira Madeira, para auscultar as pessoas em relação aos seus problemas e, a determinado tempo, apresentar soluções para a resolução desses problemas. Hoje, continuando a iniciativa que começamos aqui em Câmara de Lobos na quinta-feira, hoje estivemos em contactos com a população aqui no mercado e também nas lojas circundantes aqui à cidade de Câmara de Lobos. E aquilo que sentimos da parte dos comerciantes é que há quebras muito grandes em termos da venda que faziam dos produtos, quebras acima dos 50%. E naturalmente que numa situação e num concelho que tem hoje mais de 3.500 desempregados, em que a economia está a entrar num processo recessivo, devido ao aumento de impostos, em que as famílias têm baixo poder de compra, isto reflete-se também no comércio com essas quebras acima dos 50%. Por outro lado, e depois do Governo Regional ter andado a esconder o plano de assistência económica e financeira em matéria de vinda de recursos do Estado, e aquilo que é conhecido é que já veio para a Madeira 250 milhões de euros por parte do Governo da República. Esse dinheiro o Governo Regional enviou para a Banca Internacional através das sociedades de desenvolvimento, que eram dívidas das sociedades de desenvolvimento. E aquilo que foi o discurso que nós assistimos a quando da negociação em relação ao plano de assistência económica e financeira para a região autónoma da Madeira, que a prioridade seria pagar aos credores, para que o dinheiro entrasse na economia dos madeirenses e aí pudesse gerar riqueza e criação de postos de trabalho. E eu recordo que na discussão do orçamento da região, o Sr. Presidente do Governo disse que com este plano nós vamos criar emprego. E o que é certo é que até o dia de hoje o que temos assistido é que com este plano estamos a criar desemprego, pobreza, exclusão social e imigração. E não se percebe a prioridade dos pagamentos do Governo. Se já veio 250 milhões de euros, pelo menos uma parte substancial dessa verba devia ser para pagar aos credores do Governo, às pequenas e médias empresas, para que fosse derramado no tecido regional. E dou exemplos. O caso das indemnizações compensatórias, quer aos horários do Funchal, quer à Roda Oeste, quer à SAM. É uma vergonha. Um Governo Regional que tem em dívida indemnizações compensatórias para com essas empresas há 3 e 4 anos e não lhes dá cavaco nem lhes paga. E, portanto, temos empresas que andam a atravessar extremas dificuldades devido aos calotes que o Governo tem para com essas empresas. Isto na área dos transportes públicos, que fazem um serviço público. E hoje assistimos muitas escolas em situações muito complicadas para ter recursos financeiros para resolver o problema dos passes dos alunos, como tem acontecido em quase todas as escolas da região. Temos um Serviço Regional de Saúde em que os credores já não disponibilizam mais crédito ao Governo caloteiro do PSD. E o Governo Regional, quando recebe o dinheiro, fazendo ao contrário do que afirmou há pouco tempo, quando das negociações, pega no dinheiro e envia através das sociedades de desenvolvimento para a Banca Internacional e não derrama na economia regional. E este plano, da forma como foi desenhado, da forma como foi assinado, que este é um plano do Dr. Alberto João Jardim, foi ele que fez, propôs ao Governo da República e assinou, da mesma forma que foi ele que fez a dívida. As medidas que estão nesse plano, do aumento de impostos e do sufoco da classe média, leva à recessão e leva também a uma coisa muito simples. Aumentaram os impostos, têm menos receitas. Isso está a acontecer a nível nacional, a execução orçamental da região autónoma da Madeira está aí nesse sentido, a de janeiro, fevereiro e março, apesar de terem aumentado os impostos na região, tiveram menos receita. E eu pergunto, se esta estratégia vai nos levar a algum lado? O aumento de impostos leva à recessão, recessão leva a desemprego, desemprego leva a mais custos para o Estado e o Estado acaba perdendo, por um lado, em termos de suportar as pessoas que caem em situação de desemprego e, por outro, arrecada menos receita. E, portanto, este plano do Dr. Alberto João Jardim para a Madeira tem um fim que toda a gente começa a ver pela execução orçamental. Este plano não é concretizável. Este plano vai sacrificar os madeirenses e vai colocá-los no desemprego e lançá-los para as terras de imigração e não vai resolver o problema da dívida, porque se têm menos receitas dos impostos devido ao aumento de impostos, naturalmente que a situação
da região autónoma da Madeira e da execução deste orçamento no final do ano vai estar muito pior do que estava em janeiro, quando a região não estava sob o auspício, digamos, de um plano de austeridade.